Olá, tudo bem? Mentão do Eterno por aqui, trazendo aqui mais um vídeo e pegando um pouquinho do gancho do cinema, de produções cinematográficas. Tem uma coisa para falar. Você já ouviu falar da Missão Impossível? Pois é, hoje não é do Tom Cruise, nós vamos aqui para a Bíblia trazer uma missão quase impossível, mas que na verdade não foi uma missão impossível. No livro de 1 Samuel, no capítulo 18, antes disso, 1 Samuel 17, o que acontece? Davi ele tem aquele embate com Golias e todos nós já sabemos a história. Davi vence Golias, tira a cabeça de Golias e vence os filisteus. Ali Saul faz uma promessa a Davi, que daria, uma das promessas de Saul, o rei de Israel na época, é que daria sua filha em casamento àquele que matasse o gigante filisteu Golias, e Davi assim o fez. Bom, o que acontece? Acontece que Saul não cumpre a tua promessa. Saul, e a gente pode começar a ler a partir do verso 12 do capítulo 18 de 1 Samuel, diz assim: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. E aí diz: então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados. Olha só, Davi estava no comando de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo Saul, teve muito medo dele, e o Israel e todo o Judá, porém gostavam de Davi, pois ele conduzia em suas batalhas. Então disse Saul a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe, e eu a darei a casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixei que os filisteus o matem. A verdade é que Saul não cumpriu a sua promessa. Na verdade, a promessa já havia sido feita. Ele refaz uma promessa. Davi continua lutando, mas ele pega a sua filha mais velha, Merabe, e ele dá a casamento a Adriel de Meloá. Então, ele não cumpre a sua promessa, trai Davi. E assim que Davi ele venceu Golias, e a gente voltando mais um pouquinho, mais uma vez no capítulo 17, nós vemos que Davi ali já ficou no castelo ali com Saul. Saul já o segurou e não permitiu mais que Davi voltasse para a casa de seu pai Jessé. Então Davi ficou ali, ele ganha tropas ali de 1000 homens, ele vai às lutas contra os filisteus. Saul começa ali a usar Davi com a promessa que tinha feito, mas sem cumprir a sua promessa. E o que acontece? Davi, ele sai vencedor das batalhas. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso de Israel, é sempre com Davi. E sempre que Davi volta, as mulheres fazem cânticos em Israel, contando as glórias de Davi. E chega um momento que Saul ele se incomoda, porque nos cânticos que Saul tinha recebido era para milhares, já os cânticos de Davi era de milhares, então triplicava a glória para Davi, e isso enciumava Saul, e por isso Saul começou a temer Davi e também ter uma certa inveja de Davi. Quando a gente vai aqui para o verso 20 do capítulo 18 de 1 Samuel, Mical, a outra filha de Saul, olha só, gostava de Davi, era apaixonada por Davi. Quando disseram isso a Saul, Saul ficou contente e pensou: eu darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-a cair nas mãos dos filisteus. Então Saul, olha o que Saul disse a Davi, irmãos: hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Perguntou Davi. Sou um homem pobre e sem recursos. Isso é uma verdade. Verso 24. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi havia dito, Saul lhe ordenou que dissessem o seguinte: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteu para se vingar-se dos seus inimigos. Meu irmão, aqui vem uma missão quase impossível. O rei Saul pede 100 prepúcios para Davi. Eu não sei se você sabe o que é prepúcio, mas eu vou te falar. Prepúcio é aquela pele que tem no pênis masculino, justamente, sabe aquela pele? Os caras não eram circuncidados e Davi tinha que tirar a pele de 100 pênis para levar ali para o rei. Olha que missão difícil, né? Complicado, imagina nos dias de hoje. Porque o rei imaginou que ali acabaria, Davi não conseguiria trazer
Talvez o rei imaginou, acho que ele até pode vencer, mas ele não vai trazer 100 prepúcios para mim. Bom, Saul acabou quebrando a cara, porque Davi trouxe, na verdade a Bíblia diz que ele trouxe 200 prepúcios para o rei. Pois é, e aí o rei não viu solução, o rei ficou sem saída e teve que dar a sua filha a casamento a Davi. E aí você pode perguntar, poxa, mas por que uma missão impossível? Por que isso? Porque nós temos que entender que muitas vezes as coisas que surgem para as nossas vidas parecem impossíveis e parece até sem sentido, parece que Deus não está na coisa. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E essa situação mostra para mim e mostra para você a difícil missão de Davi. Davi já tinha 1000 homens ao seu comando, comandou batalhas, venceu o gigante Golias. Mesmo assim, Saul acreditava que esta missão era uma missão praticamente impossível. Ele acreditava que isso não iria acontecer. Talvez ele imaginou, Davi pode até vencer essa batalha, mas eu acredito que Davi não vai trazer os 100 prepúcios. Se Davi trouxesse 99, ele não teria a filha do rei para ser sua esposa. Mas Davi dobrou, Davi acabou dobrando isso, porque Davi trouxe 200 prepúcios. Agora você imagine você lutar uma batalha naquela época, e depois dessa batalha, e talvez ainda os seus inimigos, alguns com vida, outros já mortos, você ainda tem que pegar os corpos daqueles caras lá e cortar ali o prepúcio. Não é cortar o pênis, é cortar o prepúcio do pênis e trazer ali e contar, olha, aqui tem 10, aqui tem 20, aqui, e até completar 100. E Davi, com um pouco de abuso e autoridade, Davi traz 200 ao rei. O que eu quero dizer para você? Que Deus ele vai superabundar na sua vida se você confiar os seus caminhos nele. Deus ele vai agir de uma forma sobrenatural se você se derramar a ele. Então creia e acredite como Davi, que diante de uma missão que parece impossível, sobrejou sobre esta missão. Então se tem algo que o Senhor colocou na sua mão e você está fazendo, acredite, se foi o Senhor que colocou, Ele o capacitou e Ele o capacita, Ele o capacitará para que você alcance cada vez mais a vontade do Senhor. Isso aqui foi uma prova que Saul, que é um rei que começou bem, mas nós sabemos que acabou mal, infelizmente acabou distante do Senhor. Ele fez com Davi. Davi foi um homem muito usado por Deus, teve seus erros, teve suas falhas, não quero entrar nesse detalhe, fica para outro vídeo, mas nesse momento Davi era um jovem impetuoso, um jovem que ia para cima, um jovem que não media esforços para defender o Deus de Israel e defender também o rei de Israel, que era Saul. Então que você pegue esse vídeo na sua vida e traga ele para si. Você não precisa aí de 100 prepúcios, nem de 200, nem de 50, nem de nenhum. O que você precisa é desse Deus de Israel, que em nome de Jesus Cristo ele esteja na sua vida, conduza o seu caminho e que você possa entender esta mensagem, que não existe missão impossível para aquele que confia no Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração, nos siga nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Milton do Eterno, e nosso canal no YouTube, Eis-me Aqui. Que você esteja sempre com o Senhor e que o Senhor esteja sempre contigo. Shalom.